pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aguardando aqui a galera entrar. Aguardando a galera entrar, vamos ver quem vai entrar aqui para falar com nós hoje. Vamos lá, quem for entrando, pede para compartilhar aí com seus amigos, com seus próximos, que hoje nós vamos fazer algo bem legal aqui nessa live, tá bom? Vamos lá. Vamos ver quem vai entrar aqui com a gente. Esperar aqui, entramos com uns 3 minutos de atraso, estávamos aqui na organização e a situação é essa. Vamos aguardar o pessoal acabar de entrar aí e vamos dar seguimento na nossa live. Vamos lá. O pessoal está chegando. Doutora Sinara acabou de chegar aí, mais nós. Tudo bem, né, doutora Sinara? Prazerão ter a Nobre aqui com a gente. Vamos falar aqui de alguns assuntos hoje muito interessantes. Fica na expectativa aí, que pode ser que eu chame você para participar aqui comigo, hein? Vamos lá, quem quiser ir entrando aí, ó, manda um joinha. E hoje, só para explicar para vocês, hoje nós vamos fazer uma vibe um pouco diferente daquilo que nós tivemos na quinta-feira. Na quinta-feira, né, nós sempre vamos trazer aí algum especialista em algum assunto para falar para a gente alguma informação que seja do empreendedorismo na advocacia, seja do empreendedorismo em si, mas hoje, toda segunda-feira nós vamos trazer algo um pouco diferente. Boa noite, doutora Joelma, seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer imenso ter a Nobre aqui com a gente, né? Só para finalizar aqui, ó, toda segunda-feira nós vamos trazer algo um pouco diferente, que seria o quê? Seria uma live mais voltada para a interação, correto? Então, quem estiver na live, nós vamos, se for necessário, vamos chamar, vai participar junto com a gente aqui diretamente, vai fazer perguntas ao vivo, vamos ter respostas ao vivo, pode fazer questionamentos ao vivo e nós vamos tentar responder toda essa galera, tá bom? Perguntas aí sobre marketing jurídico, sobre gestão de escritório, sobre gestão de empresas propriamente dito, direito empresarial, enfim, o que nós conseguirmos trazer de informação, né, pode ter certeza que vai ser um prazer imenso compartilhar aqui com vocês. E eu sempre digo, né, quem trabalha comigo aí, quem vive no dia a dia comigo, eu sempre tenho uma frase que eu sempre respondo. Não quer dizer aqui que eu sei tudo, mas pode ter certeza que o que eu não souber, nós vamos aprender juntos. Tá bom? Se nós não soubermos responder no dia de hoje, nós traz na próxima, nós pode até criar, né, um tema específico para nós falar só sobre esse assunto no próximo, no nosso próximo encontro, tá bom? Então fique atento aí e se tiver alguma dúvida que já queira de repente sanar, pode ir colocando aí nos comentários. Nós vamos estar acompanhando esses comentários e, na medida do possível, vamos estar respondendo todas essas dúvidas, tá bom? De início, só um instante, estou precisando de uma água. Vou pegar uma água aqui, só um instante. De início, é importante trazer para vocês o seguinte. Todos os nossos encontros, né, eles são voltados para
para o conhecimento, né? Aperfeiçoamento do nosso conhecimento. E o nosso intuito aqui é justamente compartilhar isso. Muitas das vezes, o colega, advogado, ou até mesmo empresário, ele se vê preso, tão preso na rotina de trabalho, né? O advogado muitas vezes tão preso ali na rotina de peticionamento, de atendimento de prazos, que ele não tem tempo para gerir o seu escritório. Ele não tem tempo para trazer até Só um instante, por gentileza. Ele não tem tempo para trazer até a sua empresa, até o seu negócio. Ele não tem tempo de trazer questões ali realmente relevantes da gestão. E quando eu falo de gestão, é uma questão assim, muito ampla. Não adianta a gente olhar para a gestão de um escritório, para a gestão de uma empresa e entender ela como algo tão simples. É só eu colocar o pessoal para trabalhar, o pessoal vai trabalhar, o pessoal vai fazer isso. Não, não é dessa forma que funciona. É muito importante nós falarmos que a gestão ela vai além daquilo que o advogado aprende na escola, na faculdade. A gestão ela vai além daquilo que o pequeno empreendedor imagina, né? Que muitas das vezes acha, eu vou criar aqui uma empresa, vou colocar no mercado, vou abrir as minhas portas e as coisas vão acontecer. Não é dessa forma. Existe toda uma metodologia, existe todo um estudo, existe todo um conhecimento por detrás disso que impacta diretamente nos resultados das nossas empresas. Vamos lá. Vou pegar um gancho aqui, a doutora Joelma Muniz já está participando aqui com a gente. Nós vamos falar aqui sobre, ela até sugeriu aqui um tema, né? Para nós falarmos sobre os honorários aviltantes. Isso aqui é um tema voltado para a advocacia e os impactos que eles causam. Doutora Joelma, você quer entrar ao vivo aí com nós ou você prefere que a gente faça a resposta aqui diretamente? Responde aí no chat para a gente, por gentileza. Se quiser entrar ao vivo, só preparar aí que eu chamo a nobre. Exatamente, o aluno aprende direito, não aprende a gerir seu escritório. Muito bem, doutor, isso aí é fato. Nós aprendemos a advogar, né? E podemos dizer que fomos muito bem treinados para advogar. Mas a arte de vender, a arte de contratar, são pouquíssimos que tem aí essa liberalidade, né? Que tem essa facilidade. Doutor, eu vou te chamar então, viu? No ao vivo. Prepara aí que já vou te adicionar aqui, ó. Não estou com a garganta muito boa para falar, mas nós vamos improvisando aqui. Vamos lá, doutora. Conseguiu? Deixa eu ver aqui. Vamos ver a doutora. Doutora Joelma, estou te chamando aí. Confere aí se não apareceu nenhuma opção aí para nobre entrar na chamada ao vivo com a gente. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada, né? Então depois vocês poderão ter acesso novamente e daí por diante. Pode ficar tranquilo que ninguém vai perder nenhum pedacinho, né? Nem um tasquinho da live. Doutora Joelma não está conseguindo participar, apareceu aqui para mim. Deixa eu tentar novamente. Cadê a doutora Joelma? Cadê a doutora Joelma? Doutora Joelma. Na tentativa dela participar, ela acabou saindo da live. Deixa eu ver aqui. Voltou novamente.
Doutora, estou tentando chamar a Nobre aí. Esse assunto que a Nobre trouxe é muito importante e muito interessante para toda a advocacia, e eu creio que é algo que a gente tem muito a acrescentar. Doutora, geralmente aparece quando eu chamo aqui, ó, vou tornar a solicitar. É para a Nobre receber aí um convite. Confirma aí. Acabei de enviar novamente. Geralmente aparece alguma informação aí na tela ou em algum local aí para você falando, né, até mesmo aqui mesmo no chat, informando que eu estou te convidando para entrar na live. Olha para você ver que está aparecendo. Doutora, olha, estou tentando, realmente. Mas como não está sendo possível, eu vou fazer o seguinte, nós vamos entrar um pouco nesse assunto aí. Na medida do possível, a Nova pode ir mandando seus questionamentos por aqui, eu vou tentar acompanhar todos, tá bom? Em relação à questão do aviltamento dos honorários, o que acontece, pessoal? Para quem está acompanhando aqui, não é advogado ainda, é importante nós trazermos aqui a interação, o que efetivamente é esse aviltamento. Aviltamento nada mais é do que a diminuição, né? É uma palavra, um termo muito utilizado no meio jurídico para se referir àqueles advogados que cobram honorários muito barato. Quando a gente fala barato, né, tem pessoas que até assustam. Ah, mas advogado cobram muito caro. Advogado cobram excessivamente caro. E a realidade é que todo o processo ele tem um custo. Ele representa um custo para o escritório, para o advogado. Para vocês terem ideia, imagina só que um advogado resolva aí cobrar honorários muito baixos, né, para poder entrar com processos. Vai chegar um momento em que ele vai ter tanto processo a um custo baixo que ele não vai ter condições de trabalhar e entregar a excelência que ele precisa entregar em todos esses processos. E é muito importante a gente falar para vocês que o Código de Ética da Advocacia, ele é assim, muito empenhado em dizer que o advogado precisa trabalhar com excelência. O advogado, ele precisa trabalhar assim de forma muito assertiva naquilo que ele precisa fazer. Então, consequentemente, todas as vezes que nós temos um advogado que ele cobra abaixo do que a tabela da OAB predetermina, é importante dizer para vocês que vai chegar um momento que ele vai estar tão sobrecarregado e com tanto serviço para entregar e poucos valores para entrar, que muitas vezes não terá condições sequer de fazer as entregas com a excelência devida e com a nobreza que essa profissão exige. Correto? Deixa eu só verificar aqui. Vou só tentar chamá-la novamente, mais uma vez. Vamos ver. Vamos lá, doutora Joelma está clicando e não vai. Eita, não é possível. Chamei de novo, doutora. Se conseguir entrar, beleza. Aí. Opa! Deu certo. Doutora. Oi. Doutora Joelma, tá me ouvindo bem? Tô sim. Bacana. Nem vi minha cara dele com a cabeça boa, como é que tá? Como sempre, muito honroso para nós termos grandes parceiras como a Nobre. E assim, é uma alegria imensa tê-la participando aqui com a gente, né? Como se diz, pega no laço, né? Tava aí de boa. Doutor, boa noite.
Boa noite a todos que estão aí acompanhando. E eu gostaria, então, já que eu estou aqui na live mesmo, aqui caí de paraquedas, aproveitar para falar realmente a respeito dessa questão dos honorários aviltantes, e principalmente porque hoje eu acabei de passar por uma situação dessas, né? Esteve uma cliente no meu escritório, doutor, que já estava vindo de um outro escritório que ela tinha ido antes para resolver um problema criminal, que no caso é a minha área, né? Então, eu olhei lá o processo, inclusive o rapaz tinha já sido um cliente meu, eu já tinha feito algumas coisas para ele, e eu sabia que ela também tinha vindo de um outro escritório, e eu sabia de quem era o escritório, um colega também, bom criminalista como eu, nem melhor nem pior, não penso assim, mas olha, doutor, eu fiz questão de perguntar para ela, que eu falei, olha, você está me procurando porque eu já atendi, né, esse cliente uma vez e tal, já sei melhor da história e tal. Então, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou dando meu fonezinho para o meu marido para ele poder ouvir as coisas dele no fone, não ter que ficar aqui participando da live, né? Perdão. Então, aí eu perguntei, fiz questão de perguntar a ela quanto que o colega tinha cobrado, para saber em que parâmetro que eu estava, como que eu ia fazer essa cobrança, porque a gente tem que obedecer a tabela, mas a gente também tem que ver a situação do cliente, a situação, a quantidade de trabalho que você vai ter, o tempo que você vai ter para executar aquele trabalho, né? E aí o que acontece? Doutor, o senhor sabe que na tabela nossa de criminal, não sei se o senhor sabe, mas nós podemos cobrar por ato, né? Então, vamos aí exemplificar para vocês que não entendem muito do penal, mas no direito penal, a persecução penal, ela se dá por atos. Então, até o final, até a condenação ou a absolvição do seu cliente, você comete no mínimo 4 atos. 4 atos. Normalmente, você participa da audiência de custódia, já é um. Aí você vai pedir a liberdade provisória, né? E depois nós temos a resposta escrita à acusação, já é o outro. E após isso, nós também vamos ter a AIJ, que é a audiência de instrução e julgamento, e ao final os memoriais escritos, ou então as alegações finais orais, né? E ao final disso tudo, ainda temos o recurso de apelação, caso o seu cliente ou você, ou acho que a sentença não foi favorável, e pode tentar uma sentença melhor, um resultado melhor, num tribunal de segunda instância. Pois então, cada ato desse tem um valor, né? E sabemos que, eu não vou aqui falar nem o nome do colega e nem quanto ele cobrou, mas vocês vão ter bem uma noção, né, doutor? É assim, olha, cada ato hoje, na nossa tabela, hoje não, de 2023, salvo engano, de 2023, no rito ordinário, né? Porque é um rito processual ordinário. Então, ele é um rito mais pesado e que tem todos esses atos na persecução, diferentemente do sumaríssimo. Cada ato custa R$ 4.000. O nosso colega não cobrou nem isso. Todo momento, todos os atos. Ele não cobrou nem o valor de um ato, doutor, para cobrir toda a persecução penal, inclusive impetrar um habeas corpus antes da persecução penal. Só um habeas corpus custa R$ 3.500, doutor. Todo mundo sabe disso, né? Realmente, os maiores problemas da advocacia hoje é a precificação, né? Os advogados eles têm uma liberdade de precificar os seus trabalhos, né? É claro que há Sim. alguns parâmetros, dando a quantidade de honorários mínimos para cada situação, para cada circunstância, né?
mas o advogado ele é livre para... É claro que assim, tem clientes, eu mesmo já tive clientes que, quando eu fui conversar profundamente com a situação dele, eu vi que se eu cobrasse minimamente, é, não teria ali, ele nem teria condição de pagar. Né? Eu já tive cliente nessa situação e, em alguns casos, quando eu posso, que eu vejo que é uma questão, até por uma questão social, por uma questão humana mesmo, a depender do tipo de situação, do tipo de caso, eu já cheguei a analisar a situação do cliente e falar, pensar, puxa, isso aqui eu pro bono, né? E a depender da circunstância, eu prefiro fazer o pro bono do que cobrar barato, né? Porque o pro bono, você vai efetivamente, você não vai cobrar do cliente aqueles valores, mas você vai explicar para ele, olha, não estou te cobrando porque estou vendo aqui a sua situação, vou fazer o seu trabalho normalmente, vou me diligenciar, vou, né, aplicar toda a minha técnica, mas nessa circunstância não vou te cobrar, dou lá as razões para isso. Mas é claro também que nós não estudamos para isso. Né? É claro que existe a auditoria pública, existe os núcleos de prática jurídica justamente para atender esses tipos de casos. Então, assim, eu gosto sempre, doutor, assim, isso é uma particularidade minha. Talvez nem fosse o caso de eu trazer isso aqui agora. Eu gosto sempre de atuar pelo menos com um pro bono. Né? Pego um processo pro bono, vou nele até o final, mas não mais que um. Né? Então, assim, esse é um posicionamento social e íntimo meu. Né? Mas, assim, eu sei também que, de certa forma, a legislação não me proíbe de fazer isso. Mas... Não, não. Doutor, uma parte, eu também atuo pro bono quando o caso ele supera a expectativa de ganho que você tem financeiro na questão da expectativa de ganho de experiência sobre o caso, né? Você atuar naquele caso ali, você participar daquele caso que é um caso super difícil de resolver e você conseguir fazer esse treinamento de trabalho, de pesquisa, né? Então, quando o caso supera, né, a expectativa de ganho financeiro, é porque ele te traz uma bagagem de trabalho incrível, né? Então, eu também trabalho pro bono, inclusive eu trabalho pro bono na orientação jurídica de todas as vítimas de violência domésticas, de violência doméstica, acolhidas pelo Instituto Beatriz, né? Eu faço parte e faço questão de dar orientação jurídica para as vítimas, e trabalhando aí, tentando ajudar no enfrentamento da violência doméstica. E isso eu faço pro bono. Muito bom. Só uma pequena pausa, doutora Joelma, queria aqui dar boas-vindas. Doutor Bruno Franco, nosso presidente da OAB aqui de Paracatu, está nos acompanhando nessa live. Doutor João Marcos Soares, foi o presidente, né, da OAB Jovem aí na gestão anterior, está sempre junto da OAB aí, nos ajudando, nos dando, né, nos questionamentos. Então, sejam muito bem-vindos aí à nossa live. E para vocês dois, primordialmente aí, ó, volte com o pod doutor da OAB, já estão sentindo falta, tá bom? Cumprimento a todos também, colegas, doutor Bruno, doutor João Marcos, boa noite aí. Eu entrei aqui nessa live e não estava nem preparada para isso. Mas estou aqui, vamos lá. Bem-vindos, né? Tem alguns pontos muito assertivos, né? Eu sempre brinco, doutor, não sei nem se você gosta, né? Mas eu sempre brinco que você é a baixinha brava. Então, como é que realmente entende aquilo que você entende correto. E a advocacia é isso, né? É cada um defendendo aquilo que entende ser correto, aquilo que entende que é direito do cliente. E quando você atua dessa forma, você está buscando nada além da justiça, né? Nós somos a voz dos injustiçados e, consequentemente, a nossa luta ela é ferrenha,
é diariamente, né? Quantas vezes que eu venho para casa, chego em casa, deito, durmo, estou pensando no problema do cliente, né? Nós vivemos o problema do cliente. Então, essa é uma realidade que nós caminhamos, carregamos com nós no dia a dia. Vamos voltar para o nosso bate-papo aí, ó, sobre os honorários aviltantes. Então, eu posso dar sequência aqui na minha historinha de hoje, doutor? Ainda não terminou, não. Por favor. Aí, o que acontece? Nesse caso aí, já que a cliente ela já tinha uma expectativa, né? Qual a expectativa? A expectativa por quê? Na criminal, doutor, quando um cliente te procura, a expectativa dele é que você vai apagar tudo que aconteceu, né? Você vai soltar a pessoa que está presa, né? E que você vai conseguir a absolvição dela, né? E ele já vem com essa expectativa já pré-determinada, não é a gente que cria, né? Aí cabe a você, né, mostrar a realidade para o seu cliente, né, a realidade dos fatos, e junto com ele chegar num consenso de que você vai trabalhar, mas que a sua profissão não é de fim, é de meio, e que você vai fazer de todas as formas para minimizar os prejuízos até ali, né? Mas é somente isso. Tem determinados casos que não tem condição de você fazer, a lei não te permite, né? Às vezes o crime cometido, às vezes a forma que a pessoa foi presa, não tem possibilidade nenhuma de você retirar ele de uma prisão preventiva, por exemplo. Então, e neste caso de hoje, como a expectativa era bem baixa, o cliente já era reincidente no mesmo crime e tal, sem condição nenhuma absoluta de mudar o status, o qual ele se encontra atualmente, que é preso, né? Então, você colocando assim, colocando uma expectativa real no seu cliente, você consegue angariar a confiança dele. Eu vou te dizer que eu cobrei o triplo do preço. Ativa. Isso. Eu cobrei o triplo do preço que esse nosso colega, infelizmente, cobrou. E vou lhe dizer, ela vai pagar. Ela vai me contratar e não vai contratar o colega que cobrou o valor nem de um ato. Então, na nossa live passada, sobre o assunto que nós falamos, eu dei um exemplo desse na live. A Nobre lembra, né? Eu lembro, sim. E eu passei por isso hoje. Né? Eu passei... E foi uma coisa assim, inesperada. Eu não esperava isso. Fala uma coisa, doutora. Aqui nós não estamos falando de preço, nós estamos falando de valor. O que você entrega? Você está sendo verdadeira com o seu cliente? Está entendendo? O que o seu cliente cria de expectativa sobre você, você está entregando? Você está trazendo para o seu cliente a segurança que ele precisa? E quando eu falo segurança, não é promessa. Isso aqui não é promessa. Nós não podemos prometer para o nosso cliente. Nós precisamos que ele entenda que nós vamos fazer de tudo para que ele tenha o melhor resultado possível. Justamente, doutor. Até falar isso também na live passada. A missão do advogado não é eliminar o dano, não é ir lá e retirar toda a condenação. No caso da Nobre que trabalha na parte penal, não é essa, não é ir lá e tirar a condenação do réu, é minimizar os impactos. Até porque não conseguiríamos fazer isso, doutor. Doutora Lívia Mendes, muito obrigada. Parabéns para você também. Nós estamos aqui dando só uma pinceladinha aqui de direito penal, mas nem é sobre isso, na verdade, que nós estamos falando, né? Nós estamos falando sobre a questão de gestão, doutor, e eu gostei demais da sua live passada, que fala justamente sobre a questão de você saber vender o seu escritório, né?
Apesar de que os colegas não sabem aí, mas eu atuei 27 anos como vendedora externa. Eu fui vendedora de várias empresas, grandes empresas, como a Johnson, né, como a distribuidora dos sucos Del Valle, do Mate Leão, lá em Brasília, a Valete Distribuidora, né, eu trabalhei na Balduco também, eu trabalhei na Gaber, e eu trabalhei também na Cauer, eu trabalhei em vários lugares, assim, várias distribuidoras de alimentos, também trabalhei com temperos, né, que já vendia diretamente as vendas diretas para o supermercado. Então, nesses 27 anos que eu tenho de venda aí, eu participei de alguns cursos muito bons, né? A gente tem vários cursos aí, ó, se o doutor Bruno ainda estiver nessa live aí, doutor João Marcos, uma dica, até uma sugestão para a OAB, trazer o pessoal de venda para ensinar os nossos advogados a venderem. Porque é você sabendo vender o que você faz, é você criando a expectativa certa no seu cliente, que você vai ter o seu cliente para o resto da sua vida. Ele não vai te largar por preço nenhum deste mundo. Porque o que faz o cliente não é a precificação do trabalho, mas sim aquilo que você entrega. Como você disse aí agora, doutor Diego, é importantíssimo você entregar a confiança para o seu cliente. Porque o cliente não precisa de nada seu, além da sua confiança, além de você mostrar para ele que você está dando o seu melhor, que você está fazendo o seu melhor. E eu acho que isso, assim, para a vida, para qualquer coisa que você faça, é importante. Eu sou uma vendedora que eu coloquei papel higiênico interfolhado da Santer, lá na Queiroz, para peão usar. Eu consegui convencer, na época, o Herbert Caldas, que era o comprador da Queiroz, naquela época que eu trabalhava com a Johnson, com a Santer, em questão de produtos de limpeza industrial, eu consegui convencê-lo que a mulher, ao puxar um papel higiênico no banheiro, ela puxa 1,30 m de papel higiênico, sendo que o papel higiênico da Santer interfolhado folha dupla, ele tinha apenas 20 centímetros. Se ela puxasse 3, que seria muito, e ela não molharia o dedo dela, não daria 1,30 m. Então, em questão de papel e de volume, ele gastaria menos sacos para lixo, e ele gastaria muito menos papel. Ele me desafiou a fazer um teste com ele. Aliás, na verdade, eu o desafiei. Eu ofereci para ele uma leva, um pedido de papel grátis, bono, pro bono para ele, né, de bonificação, e para ele experimentar durante 15 dias, para ele ver o consumo. Ele pedia 2 carretas de papel higiênico de rolinho por mês para Queiroz. Ele passou a pedir apenas um caminhãozinho, que não chegava nem a ser uma carreta, por mês de papel higiênico interfolhado. Eu consegui trazer a Queiroz toda para mim, doutor. Eu vendia desinfetante que valia R$ 700 um galão de 5 litros. Só que numa embalagem inviolável, ninguém poderia abrir. Só poderia acoplar uma mangueirinha de água e ele saía diluído a 26 centavos o litro do desinfetante melhor que tem, que era da Johnson. Você imagina o quanto que eu não vendia na Queiroz? Eu fazia um salário excelente. E vou te falar, eu ainda não consegui superar o que eu vendia, o que eu ganhava trabalhando sem salário fixo, sem nada não, é só comissão, viu, doutor? E eu ainda não consegui fazer isso na advocacia por mês. Eu ainda não consegui. Eu imagino justamente, e hoje, confesso, né, a gente tem aí as faculdades liberando, e liberando, o MEC liberando, a OAB liberando vários e vários advogados no mercado, o que acaba
eu não costumo dizer que o mercado está saturado, doutor. Nós estamos aí com muitos advogados. O grande problema é que os advogados não sabem vender. Exatamente. Isso aí é a alegria nossa. É a concorrência. Às vezes eles acham que o problema está no preço, né? E assim, não, vou baixar meu preço. Aí a consulta com eles e quando chega lá na frente e vê um outro, o preço está discrepante, não, mas não faz sentido. Se aquela pessoa está me cobrando somente aquele valor, provavelmente ele não vai trabalhar da maneira que a causa exige. Entendeu? Então é isso que justifica um cliente cobrar 3 mil reais, um advogado cobrar 3 mil reais de um cliente, esse mesmo cliente sair dali e procurar outro, que vai cobrar 12. Igual aquele caso meu mesmo, o valor total lá que daria de honorários era em torno de 45 mil, só de honorários. Então, de 3 mil para 45 mil é um salto gigantesco. Entendeu? O que que leva essa pessoa a não fechar com o outro? É justamente a falta de confiança. Quando eu falo de falta de confiança, não é nem do cliente para com o advogado. É do advogado para com ele mesmo. Doutor, é da parametrização do colega sobre o serviço dele. Porque o que eu estou lhe dizendo é justamente isso. Olha só, sabe quanto que eu dava de desconto para quem Ross? 0. Eu nunca dei desconto para quem Ross. Eu nunca precisei. Porque o produto que eu oferecia para ele trazia um custo-benefício fantástico. De forma que eu mostrei isso para ele. É sendo o melhor do mercado, né? Justamente. E no mais tem outra coisa. Quanto mais você cobra barato o seu trabalho, mais você mostra o quanto o seu trabalho é ruim. Mais você diz para o seu cliente que o seu trabalho é ruim. Porque se o cliente já foi em outro advogado, vamos supor, e o advogado cobrou ali uma causa de 16 mil, aí ele vai num outro advogado e o advogado cobra 3.500, ele só pode pensar que com aquele advogado que cobrou ali 3.500 tem alguma coisa errada. Exatamente. E a missão da... Isso tira a confiança do seu cliente. Tira! E a função da tabela do OAB é justamente essa, é trazer esse parâmetro, né, do mínimo que você vai cobrar. Né? Então, muitas das vezes, advogados, alguns ou outros, e cobram muito acima da tabela. Né? Mas, tipo assim, a gente pensa que não tem, mas o povo tem um senso da realidade. Entendendo? Por exemplo, a pessoa que precisa aí de uma liberdade provisória, que chega até a nota para poder procurar a respeito de uma liberdade provisória, na grande maioria das vezes eles já têm conhecimento dos valores praticados. Aí é que tá. Pois é, aí é que tá. Aí ele vai num advogado, o advogado cobra 300 reais para fazer uma liberdade provisória. Uma peça aí que vale 3 mil reais, doutor. 3.500, 4 mil reais, né? Então, assim, isso é por isso que o nome, ó, honorário aviltante. Porque quando você cobra muito abaixo do que aquilo que vale o seu serviço, você está aviltando a si próprio. Você está dizendo, eu não valho nada, eu não valho isso que a minha tabela está dizendo que eu valho. E isso não é verdade. No mínimo, o pior que seja o advogado, que eu não acho que há, eu acho que há apenas colegas que estão ainda um pouco despreparados e ainda podem se preparar melhor, não acho que há advogado ruim, advogado bom. Eu acho que a gente pode ser bom ou pode ser ruim, vai a depender do caso também, porque tudo é mutável. Nada é uma coisa ali engessada, né? Mas por pior que seja o advogado, só tendo frequentado somente a faculdade, não tendo nenhuma especialização, nem nada, mesmo assim, eu acho que ele deveria, no mínimo, respeitar a nossa tabela.
Porque ela existe, é porque ela tem que ser respeitada. É porque lá é que diz o quanto que vale o nosso trabalho. Exatamente, doutor. Seu posicionamento foi muito assertivo e é o que, na verdade, a própria OAB deveria fazer no dia a dia, né? Trazer. E a gente sempre vê alguma campanha ou outra, né, de valorização da advocacia, valorização dos advogados em si, mas isso precisa ser trabalhado, né? Especialmente aí a OABJ precisa acompanhar de perto esses novos advogados, justamente para poder orientá-los, né, sobre o melhor posicionamento. Isso é tão interessante, doutor, para você ver que hoje lá no escritório, uma coisa que a gente estipulou, né, inicialmente, também comecei bem novo, tinha uma dificuldade, né, mas eu entendo que é algo que a gente precisa cobrar, que precisa colocar o preço. E o mais interessante, hoje dentro do escritório eu tenho dois tipos de consultas, né? Nós temos hoje uma consulta no valor de R$ 400, né, que é meio que uma consulta geral, se o cliente chega lá, quer uma orientação, quer um posicionamento, 1 hora de consulta no valor de R$ 400. Agora, muitas das vezes, tem algum cliente que chega e posiciona, olha, eu quero conversar com o doutor Diego, é só com ele, mais ninguém, eu quero especificamente com ele. Hoje, o cliente, para poder sentar na minha mesa, tem que pagar R$ 700, que é o valor da minha consulta. Você está entendendo? E muitas das vezes a gente pensa que isso aí vai espantar o cliente, quando na verdade isso aí não passa de uma peneira, onde você vai selecionar quem é o seu cliente. Você está entendendo? E uma coisa é fato. Quando o profissional ele se posiciona e ele se coloca no mercado, é importante ele entender que ele tem um custo e ele tem um valor. Se ele eu tenho um custo aqui, então eu vou cobrar tanto aqui, sem observar todo o trabalho, todo o diligenciamento que ele já fez, que ele está fazendo, que ele vai fazer, né? Porque o trabalho da advocacia ele é muito diferente dos demais, porque ele não é um serviço que você vai lá, faz, entrega e acabou. O serviço está feito. Não. Você vai lá, contrata. Muitas das vezes você está ali, como se diz, dando a mão para o cliente, vocês vão ter ali uma história de vida durante 5 anos para frente para contar, né? Então, não é um que você pode minimizar os impactos desses atos que a gente efetivamente pratica dentro como algo muito pequeno e tal. Você tem que valorizar. E o mais importante, o cliente, ele sempre olha para você com bons olhos quando você trata o assunto dele com honestidade. A gente não pode dar joinha nesse negócio aqui, você viu atrás aí? Ah, que legal! Que massa! Só porque você deu joinha, olha lá! Que coisa! Muito legal! Eu vou dar um joinha aí para você, doutor, mas não, meu joinha não foi, não, ó. É no iPhone. Ah, é porque o meu não é iPhone, doutor, ainda não cheguei aí. É só no iPhone que faz isso, meu marido tá falando aqui. Descobri agora. Ah, então. Doutor, olha, a doutora Lívia está dizendo que amanhã vai ter justamente a palestra na OAB sobre isso. E eu acho muito importante. Eu acho que realmente o pessoal deveria frequentar essas palestras que são educativas, que ensinam o jovem advogado, tanto também quanto o veterano. Tem muitas coisas que o advogado veterano não sabe e que palestras como essas nos ensinam para gestão de escritório, para a questão da cobrança de honorários, que é super importante, né? E no mais aí, eu gostaria de agradecer a minha presença aí nessa live, que eu nem estava esperando estar aqui presente. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos que estão aqui. Doutor, e eu gostaria de me retirar da live, se você não se importar, mas vou continuar aqui ouvindo.
certeza, a sua presença aqui sempre será bem-vinda, tá bom? Pode ter Muito certeza. obrigada. Volta e meia, pelo menos na segunda-feira, vai ser dessa forma, uma coisa mais descontraída, né? Um assunto não preparado, algo assim, bem esporádico mesmo, espontâneo, né? E eu acho que isso é importante, justamente porque nessas espontaneidades, muitas vezes a gente capta questões importantes para a advocacia, tá bom? Muito bom. Muito obrigada, doutor. E pode ter certeza que a nova vai ser sempre bem-vinda. Depois vou preparar um tema para nós falarmos aí numa quinta-feira próxima aí, vamos marcar direitinho. Nós vamos aprofundar em algum tema aí que eu gosto sempre das posições da Nobre, tá Muito bom? obrigada, doutor. Se tiver ao meu alcance, eu estou aqui à disposição. É só falar o tema que certamente vou estudar bastante sobre o tema para poder passar aí uma coisa boa para todo mundo. Muito obrigada. Boa noite a todos aí, doutor. Quero agradecer aí agora, ó, Luciana Monteiro, Luciana é minha prima, a melhor técnica em segurança do trabalho de Unai região. Luciana está em Buritis atualmente, não é isso, Luciana? Fala aí para nós nos comentários. Já saiu da live? Saiu não, ela está aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, então, ó, só para a gente esclarecer aí, se tiver mais alguém que queira entrar no ao vivo, já deu 1 hora de live, Deus me livra. Esse trem passa rápido demais, gente. Mas é isso aí, ó. Só para a gente finalizar aqui, ó, em relação ao que a doutora Joelma trouxe, aí, é algo muito importante para a advocacia em si. Por que eu digo que é algo assim, de extrema importância? Porque é algo que assim, a advocacia vive no dia a dia. A advocacia, de certa forma, trata-se de uma profissão que precisa dar o seu valor. Porque eu falo para vocês, gente, não é fácil formar na advocacia. Não é fácil. Talvez seja até fácil você fazer a faculdade, dar início e dar sequência ali tranquilamente. Mas é dificílimo você sair da advocacia e entrar no mercado da advocacia. Por quê? Primeiro, que eu sempre considero que é um mercado muito fechado. É um mercado muito seleto, né? E para que você entre, você tem que saber aquilo que a doutora Joelma acabou de dizer aqui. Você precisa saber vender. Por quê? Tudo é venda. Tudo é venda. Quando ela cita aqui que ela conseguiu hoje, na data de hoje, fechar um contrato em que um outro advogado já havia avaliado e dado um preço muito menor, o diferencial, eu não tenho dúvida de que foi técnicas de venda. E muitas pessoas não dão tanto valor para isso, né? Luciana está aqui. Para a Luciana entrar na empresa que ela está hoje, atuando como segurança do trabalho lá em Buritis, ela precisou vender a sua imagem, vender o seu currículo para aquela empresa. Ela precisou transmitir uma segurança, uma seriedade, um compromisso com aquilo que ela se propôs fazer. Consequentemente, ela vendeu a imagem dela, ela vendeu o currículo dela. A empresa comprou, a empresa adquiriu os serviços dela por um valor. Então, por isso que eu sempre falo, pessoal, tudo é vendas, né? Luciano acabou de comentar aí, ó, que sim, estou aqui em Buritis. Sinceramente, ato nobre da sua parte. Eu pensava que você não iria sair de Unai tão fácil, né? A nossa família está toda ali praticamente alocada em Unai. Saí de Unai em 2010, confesso que foi muito difícil. Mas hoje eu digo que foi um mal naquele momento necessário. Que talvez se eu tivesse lá em Unai eu não teria crescido o quanto eu cresci. E isso me traz à mente até uma parte que está descrita na palavra de Deus, propriamente dito. Lá na Bíblia tem uma parte que fala que, a respeito lá do profeta que não tem valor na sua própria pátria. Correto? Então, assim,
Muitas das vezes é necessário você sair do seu lugar, você se permitir conhecer outros locais, outros lugares, para que você atinja um grau de crescimento. É necessário você, às vezes, sair do seu local, onde você nasceu, onde você efetivamente onde você cresceu ali, para você atingir um grau de crescimento. A Simone Gonçalves quer participar do vídeo ao vivo. Pessoal, nós já encerramos aqui o tempo da live, mas eu vou dar 5 minutos para você falar comigo. Vou chamar a Simone aqui, ela está pedindo para participar. Vou deixar ela participar aqui ao vivo, hein? Vamos lá? Se tiver alguma dúvida, pode preparar que nós vamos tentar responder. Luciana, pode assistir. Não. Acabou entrando aí e saiu novamente, mas tudo bem. Pessoal, quero agradecer aí doutor Murilo Braga. Murilo Braga chegou já ó, no finalzinho. Doutor Murilo também é um dos que compartilha uma história semelhante à minha. Deixa eu confirmar aqui se é ele mesmo, é o próprio. Doutor Murilo, Nobre é de Brasilândia, não é isso? Vamos lá. Doutor Murilo, Wesley Mira. Wesley de Formosa, né, Diva? Wesley é nosso parceirão. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que por hoje é isso. E fiquem bem atentos, né? Toda segunda e toda quinta nós temos um encontro marcado aqui. Se você quer entender informações, se tiver dúvidas sobre o direito, tiver dúvidas sobre o empreendedorismo, dúvidas sobre como gerir o seu escritório, quiser dicas, né, de CRM, de como que eu faço, né, quiser saber como que eu faço a gestão hoje do nosso escritório, pode nos seguir, pode nos acompanhar, que nós vamos, hypar, nós vamos crescer juntos. E pode ter certeza, né? Sozinho, a gente anda bastante, né? Mas juntos, acompanhados, nós temos um poder e uma condição de ir muito mais longe. E a nossa ideia é justamente essa, né? E nós todos aqui, a maioria dos que estão acompanhando aqui, estudaram, lutaram, nós estamos aqui justamente para valorizar e ir atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. E quando eu falo de sonhos e objetivos, são aqueles que nos moveram a dar o primeiro passo rumo à nossa faculdade, rumo à escola, né? Naquele dia que nós tomamos aquela decisão, vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso, com certeza existia algo dentro de nós que dizia e falava, né, abertamente, você precisa crescer, você precisa desenvolver. Então, muitas das vezes precisamos resgatar esse sentimento e, a partir daqui, valorizar o posicionamento e onde nós efetivamente estamos. A partir do momento que nós nos permitimos tais coisas, nós estamos abertos a um horizonte onde não se tem teto, não se tem limite, né? Aí nós só temos o chão. Então, quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês aqui com a gente, esse tempo precioso que vocês destinaram, né? Doutora Lívia, nossa parceira, né? Falou lá atrás que gosta do penal, mas hoje é a nossa expert no previdenciário, né? Faz ali trabalhos previdenciários com muito afinco, com muito amor, e é nítido, né, essa garra que ela deposita aí nos processos. Isso aí, sem dúvida, é algo gratificante, né? É gratificante para nós tê-la na nossa equipe. Então é isso aí, pessoal. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe cada um de vocês. Tenha uma maravilhosa noite e no que precisar de nós, estamos sempre à disposição, viu? Fique atento, toda segunda, toda quinta, às 8h30 da noite, o nosso encontro é aqui. Tchau, tchau!